Alguns dizem coisas quebradas não podem ser consertadas, mas Jack Morrison tem feito uma vida provando o contrário. Como um mecânico de cidade pequena e pai solteiro, ele tem construído sua reputação em respirar vida de volta. Em máquinas, outros têm desistido de. Quando ele é chamado para consertar um trator em uma fazenda remota no Nebraska, parece apenas outro trabalho até ele perceber: a dona é Sarah Williams, a garota que quebrou o coração dele 15 anos atrás. O que ele não sabe é que enquanto ele tem mantido o mundo de sua filha, girando um reparo por vez, Sarah transformou a fazenda de sua família em um império agrícola de US$ 1 bilhão. À medida que seus caminhos se cruzam novamente, eles descobrirão que algumas conexões, como algumas máquinas, nunca realmente quebram. Elas apenas precisam da pessoa certa para consertá-las. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando. E se esta história te tocar, certifique-se de que você está inscrito, porque amanhã eu salvei algo extra especial para você. O amanhecer se infiltrou pelas janelas da oficina, pintando listras de luz dourada sobre a bancada desgastada de Jack Morrison. O cheiro familiar de café e óleo de motor encheu o ar enquanto ele estava em sua pequena cozinha, simultaneamente virando panquecas e revisando as ordens de serviço do dia. O lápis mecânico favorito de sua filha Amy estava ao lado de seu diário de couro gasto, onde ela praticara suas tabuadas na noite anterior, enquanto ele terminava um reparo de carburador de último minuto. Pai, você viu meu azul ciência? E-folder. A voz de Amy ecoou escada abaixo que conectava seu pequeno apartamento à oficina abaixo. Aos 12, ela já mostrava sinais de herdar sua natureza metódica, embora a correria desta manhã sugerisse o contrário. Verifique a mesa da cozinha, querida, bem ao lado da sua lancheira. Jack sorriu, deslizando a última panqueca em um prato em forma de engrenagem, um presente de aniversário que Amy lhe dera no ano passado. Seus olhos captaram a borda de um aviso de atraso, espreitando por baixo de seu livro de faturas, e seu sorriso falhou ligeiramente. A viagem escolar para o Museu de Ciências em Omaha não iria se pagar sozinha, mas ele daria um jeito. Ele sempre dava. Amy desceu as escadas, seu cabelo escuro balançando em um rabo de cavalo, pasta azul já na mão. Encontrei. Você estava certo. Como sempre, ela fez uma pausa, observando a visão do café da manhã. Pai, você não precisava fazer panquecas. Eu sei que você chegou tarde ontem à noite. Não posso ter minha assistente-chefe funcionando no vazio, posso? Jack bagunçou o cabelo dela enquanto ela se sentava, ganhando um gemido brincalhão. Além disso, temos aquele grande trabalho na fazenda Williams hoje. Poderíamos usar a energia extra. O garfo de Amy Pigareia parou no meio do caminho para sua boca. A fazenda Williams, você quer dizer aquela com todos aqueles sistemas automatizados sofisticados sobre os quais você estava lendo? Jack assentiu, tomando um gole de café para esconder sua própria curiosidade sobre o trabalho. A Williams Sustainable Farms tem sido manchete ultimamente com suas técnicas agrícolas inovadoras. Era incomum para uma operação tão de alta tecnologia chamar um mecânico de cidade pequena como ele. Aparentemente, eles têm um trator antigo que precisa de atenção. Às vezes, os métodos antigos ainda são os melhores. É por isso que você não deixa o Sr. Chen atualizar seu computador de diagnóstico? Amy sorriu, sabendo que o havia pego em sua própria lógica. Isso é diferente, Jack protestou, embora seus olhos se enrugassem com divertimento. Meu sistema funciona perfeitamente. Falando nisso, ele enfiou a mão no bolso e puxou uma nota de $10 dobrada para o almoço desta semana. E Amy? Ele esperou até ela olhar para cima. Eu estou trabalhando no dinheiro da viagem de ciências. Promete? O rosto dela suavizou com uma compreensão muito além de seus anos. Eu sei, pai. Não se preocupe muito com isso, não é ok? Jenny disse que eu poderia pegar emprestado o saco de dormir sobressalente dela para a pernoite. A garganta de Jack apertou enquanto ele a observava juntar suas coisas,
manuseando a nota de $10 com reverência cuidadosa antes de guardá-la em sua carteira. Ela havia crescido muito rápido, aprendido muito cedo sobre restrições orçamentárias e como se virar. Às vezes ele se perguntava se ele tinha feito certo por ela, criando-a no apartamento acima de sua oficina, mas a alternativa, vender o negócio que seu pai construíra, nunca fora realmente uma opção. Pegou sua lição de casa, sua autorização, os números de contato de emergência. Ele repassou sua lista de verificação matinal enquanto ela colocava sua mochila no ombro. Tudo pronto, e lembrei de levar meu inalador desta vez. Ela lhe deu um abraço rápido, cheirando a morango, shampoo e xarope de bordo. Boa sorte com a fazenda chique, pai. Talvez eles tenham mais trabalhos para você se você consertar o trator deles. Talvez, Jack concordou, observando-a sair para onde o ônibus escolar logo chegaria. Assim que ela se foi, ele se permitiu um momento para se recostar na bancada, o peso das contas e responsabilidades se acomodando de volta em seus ombros. A pilha de faturas precisava de atenção, mas o trabalho dos Williams estava pagando tarifas premium por serviço no mesmo dia. Se ele jogasse suas cartas direito, poderia levar a trabalho de manutenção regular. Ele puxou sua caixa de ferramentas de debaixo da bancada, verificando metodicamente. Cada compartimento, o ritual familiar o acalmava. Cada chave e soquete em seu devido lugar, pronto para quaisquer desafios que o dia pudesse trazer. A voz de seu pai ecoava em sua memória. A ferramenta certa para o trabalho certo, Jack. Isso é metade da batalha ali mesmo. O sol da manhã subia mais alto enquanto Jack carregava sua caminhonete, sua pintura azul enferrujada, um forte contraste com as ferramentas de precisão dentro. Ele vinha querendo repintá-la por anos, mas sempre havia algo mais urgente precisando de atenção. Enquanto fazia uma verificação final de seus suprimentos, seus olhos caíram sobre o aviso de atraso que ele havia guardado em seu diário. Amy nunca reclamava, mas ele sabia o quanto aquela viagem de ciências significava para ela. Talvez este trabalho dos Williams fosse a chance que eles precisavam. O telefone da oficina tocou assim que ele estava trancando, e ele verificou seu relógio com uma carranca. O ônibus escolar já havia ido e voltado, então não seria Amy. Reparos Morrison, ele atendeu, encaixando o telefone entre a orelha e o ombro, enquanto ele classificava seu chaveiro. Sr. Morrison, aqui é Thomas de Williams Farms novamente. Só queria confirmar que você ainda está vindo esta manhã, a Sra. Williams. Especificamente solicitou. Estou a caminho agora, Jack o interrompeu, não querendo parecer muito ansioso, mas também não querendo arriscar perder o trabalho. Deve estar lá em cerca de 40 minutos, se o tráfego permitir. Assim que desligou, algo na ligação o incomodava. O gerente da fazenda mencionara Sr. Williams com uma ênfase peculiar. Mas Jack afastou o pensamento. No momento, tudo o que importava era chegar lá a tempo e fazer o trabalho direito. Todo o resto se resolveria. O GPS levou Jack por uma estrada sinuosa que parecia se estender infinitamente por campos de trigo de inverno emergente. Ele crescera neste condado, conhecia a maioria de suas estradas secundárias e fazendas familiares de cor, mas este lugar parecia diferente. As tradicionais cercas de madeira foram substituídas por elegantes portões movidos a energia solar e câmeras de vigilância discretamente empoleiradas entre os antigos choupos. Quando a fazenda finalmente surgiu, Jack teve que resistir à vontade de assobiar. O complexo principal se estendia pela paisagem como algo saído de um filme de ficção científica. Painéis solares cintilavam no topo de modernos edifícios de aço e equipamentos agrícolas autônomos se moviam com precisão pelos campos. Isso não era apenas uma fazenda, era a inovação agrícola encarnada. Sr. Morrison, um homem de caques e camisa polo, se aproximou enquanto Jack estacionava sua caminhonete. Eu sou Thomas Shen, o gerente da fazenda. Obrigado por vir com tão pouco aviso. Seu aperto de mão foi firme, mas breve,
sua atenção já se voltando para um tablet em sua mão. O trator está por aqui. Jack seguiu Thomas passando por uma fila de colheitadeiras de última geração, cada uma provavelmente valendo mais que todo o seu negócio. Trabalhadores com uniformes da Williams Farms se moviam propositadamente entre os edifícios, alguns carregando tablets como Thomas, outros operando drones que pairavam sobre campos distantes. "Que operação você tem aqui?" Jack comentou, tentando manter seu tom neutro. A expressão de Thomas suavizou ligeiramente. "A Sra. Williams acredita em misturar tradição com inovação." Falando em tradição, ele gesticulou em direção a um antigo celeiro de equipamentos separado dos edifícios modernos. "É lá que você encontrará seu paciente." A porta do celeiro se abriu com um rangido familiar, e o coração de Jack deu um pulo. Sentado em um raio de luz solar empoeirada, estava um John Deere 4020 da década de 1960. Sua pintura verde desbotada, mas intacta. Ao contrário das máquinas reluzentes lá fora, este trator ostentava sua idade com orgulho. Jack passou a mão sobre o capô, sentindo a história em seu metal. "M. Williams insiste em mantê-lo", Thomas explicou, soando ligeiramente apologético. "Ela o usa pessoalmente para o campo de trigo de herança no lado norte da propriedade. Diz que mantém a compressão adequada do solo ou algo assim." Ele encolheu os ombros. "De qualquer forma, ele não liga. Tivemos nossa equipe de manutenção regular para dar uma olhada, mas eles se sentem mais confortáveis com os sistemas computadorizados." Jack já estava abrindo sua caixa de ferramentas, sua mente catalogando possibilidades. Há quanto tempo ele está parado? Cerca de 2 semanas. M. Williams ficou bastante chateada quando quebrou. Ela tem perguntado sobre ele diariamente, embora esteja em reuniões em Omaha. Hoje, Thomas verificou seu tablet novamente. "Devo avisá-lo, se você não conseguir consertá-lo, entenderemos. Podemos sempre pedir um novo." "Eu posso consertá-lo", Jack o interrompeu. Talvez muito rapidamente, mas ele sabia que este modelo praticamente crescera em sua sombra. Seu pai havia mantido dezenas deles ao longo dos anos. Abrir o compartimento do motor parecia cumprimentar um velho amigo. Thomas levantou uma sobrancelha, mas assentiu. "Eu o deixarei com isso então. Ligue se precisar de algo." Ele se dirigiu à porta, então parou. "Ah, e Sr. Morrison. A Sra. Williams deixou instruções estritas de que ninguém deve substituir nenhuma peça original sem a aprovação dela. Ela é particular em relação a esta máquina." Sozinho no celeiro, Jack começou sua inspeção. O cheiro familiar de graxa velha e combustível diesel era estranhamente reconfortante após a limpeza antisséptica do complexo principal. Ele pegou seu diário, fazendo anotações iniciais quando algo chamou sua atenção. Lá, entalhado no couro gasto do assento, estavam iniciais que ele não via há 15 anos. SW mais JM. Seu lápis parou no meio da palavra. Memórias inundaram de volta. Noites de verão passadas na oficina de seu pai. Uma garota com cabelos cor de trigo aprendendo a trocar velas de ignição. Sonhos compartilhados sobre peças de motor e chá doce. Mas não podia ser. Sarah Williams tinha ido para a faculdade de negócios. No leste tinha sonhos maiores do que sua pequena cidade poderia comportar. O som de passos se aproximando o trouxe de volta ao presente. Ele rapidamente voltou à sua inspeção, tentando ignorar a maneira como suas mãos haviam começado a tremer. Provavelmente era apenas uma coincidência. Afinal, essas não eram exatamente incomuns. Iniciais, mas enquanto ele trabalhava, cada curva e componente familiar do velho trator parecia sussurrar sobre o passado, sobre verões há muito tempo perdidos e promessas que haviam desbotado como a pintura verde sob suas mãos. A tampa do distribuidor estava exatamente como Jack suspeitava, suja, mas consertável. Ele estava profundamente concentrado, suas mangas arregaçadas e mãos pretas de graxa quando ouviu a porta do celeiro abrir. O clique de botas no concreto ecoou pelo espaço, mas ele não olhou para cima,
focado em não espanar a rosca delicada da vela de ignição que ele estava limpando. Thomas disse: "Você estava fazendo progresso." A voz era familiar, mas diferente, mais forte, mais segura, mas com o mesmo leve tom que ele lembrava das discussões da aula de física e das ligações noturnas. As mãos de Jack pararam. Lentamente ele se endireitou do compartimento do motor, seu coração batendo contra suas costelas. Sarah Williams estava em um feixe de luz solar, vestida com jeans escuros e uma camisa branca impecável, seu cabelo loiro mais curto agora, mas ainda capturando a luz como trigo no outono. Ela parecia exatamente a mesma e completamente diferente. A tampa do distribuidor estava lhe dando problemas, ele disse automaticamente, recaindo na segurança da mecânica. Deve ser um conserto fácil. Ele limpou as mãos em um pano de oficina, ganhando tempo enquanto sua mente corria para conciliar a Sarah que ele lembrava com a mulher à sua frente. Ela deu um passo mais perto, seus olhos se movendo de seu rosto para as ferramentas dispostas com precisão em seu pano de trabalho. Ainda mantendo tudo organizado, vejo. Um pequeno sorriso brincou nos cantos de sua boca. Algumas coisas não mudam. Algumas coisas mudam, ele respondeu, mais bruscamente do que pretendia. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas com 15 anos de história não dita. O sorriso de Sarah vacilou ligeiramente, mas ela se recuperou rapidamente. Eu não sabia que você ainda estava na área. Quando Thomas mencionou os reparos Morrison, eu pensei que ela divagou, deixando a frase inacabada. Que era meu pai, Jack respondeu. Ele faleceu há 5 anos. Eu assumi o negócio. Ele se virou de volta para o trator, precisando de algo sólido para focar. Nunca pensei que veria essa velha garota novamente. Você a manteve funcionando todo esse tempo. Tentei. Sarah se aproximou, passando a mão sobre o capô desbotado do trator. Seu pai me ensinou o básico o suficiente para mantê-la funcionando. Mas, ultimamente, ela balançou a cabeça. A nova equipe de manutenção não entende porque eu não vou apenas substituí-la por algo moderno. Jack se viu assentindo. Eles sugeriram a mesma coisa para mim, mas essas máquinas antigas, elas são construídas para durar. Só precisam de alguém que saiba ouvi-las. Ele se pegou caindo no antigo ritmo de conversa e se endireitou novamente. Deve tê-la funcionando em cerca de 1 hora. Lembro-me de quando você me mostrou, pela primeira vez, como verificar o tempo. A voz de Sarah estava mais suave agora, tingida de memória. Bem aqui neste celeiro, quando era apenas a fazenda da minha família. Não. Ela gesticulou vagamente para o complexo lá fora. Os olhos de Jack caíram sobre uma fotografia emoldurada pendurada na parede do celeiro. Uma que ele não havia notado antes. Ela mostrava a fazenda como ela havia sido a antiga propriedade dos Williams. Os pais de Sarah em pé, orgulhosos, em frente à sua primeira colheita de trigo bem-sucedida. A própria Sarah estava lá também. Mais jovem, seu braço entrelaçado ao de seu pai, seus sorrisos combinando cheios de esperança e determinação. Seus pais estariam orgulhosos, ele disse baixinho, querendo dizer isso. O que você construiu aqui é impressionante. Algo cintilou nos olhos de Sarah. Gratidão talvez ou dor. Papai sempre disse que a terra tinha mais a nos ensinar. Eu apenas encontrei novas maneiras de ouvir. Ela fez uma pausa estudando-o. E você? Thomas mencionou que você está criando uma filha sozinho. A menção de Amy mudou algo no peito de Jack. Sim, Amy. Ela tem 12 anos, esperta como um chicote, especialmente quando se trata de máquinas. Orgulho rastejou em sua voz, apesar de sua tentativa de manter as coisas profissionais. Tal pai, tal filha, Sarah disse suavemente. Então, como se corrigisse, ela se endireitou e adotou um tom mais profissional. Devo deixar você voltar ao trabalho, mas talvez você gostaria de ficar para o almoço?
A cafeteria aqui faz uma torta de frango, de arromba, às quintas-feiras. As mãos de Jack pararam na chave que ele estava remexendo. Almoço significava conversa. Conversa significava perguntas que nenhum deles poderia estar pronto para responder. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, seu estômago roncou traiçoeiramente, lembrando-o de que ele havia dado suas panquecas de café da manhã para Amy. O almoço seria bom. Ele se viu dizendo, apenas deixe-me terminar aqui primeiro. Sarah assentiu, já se virando para a porta. Enviarei Thomas para lhe mostrar o caminho quando você terminar. Ela parou na soleira, olhando para trás por cima do ombro. É bom ver você, Jack. Sério? Quando a porta se fechou atrás dela, Jack afundou no assento do trator, seus dedos encontrando as iniciais entalhadas sem olhar. O passado tinha uma maneira de nos alcançar, parecia, mesmo depois de 15 anos fugindo dele. A cafeteria da Williams Farms não era nada como o pequeno restaurante onde Jack costumava almoçar. Janelas do chão ao teto davam para campos de cultivo experimentais e funcionários com roupas casuais e elegantes sentavam-se em mesas elegantes, muitos trabalhando em laptops entre mordidas. Jack sentiu-se cada vez mais consciente de suas roupas de trabalho e mãos manchadas de graxa, enquanto Thomas o conduzia pelo espaço. Sarah esperava em uma mesa de canto, sua atenção focada em um documento emoldurado pendurado na parede ao lado dela. Quando Jack se aproximou, ele percebeu que era seu primeiro plano de negócios, manuscrito em papel quadriculado, completo com rabiscos adolescentes nas margens. A visão dele, preservado como uma peça de museu, apertou seu peito com memórias de noites tardias passadas, observando-a esboçar seus sonhos. Eu o mantive para me lembrar de onde comecei, Sarah disse, notando seu olhar. Por favor, sente-se. Eu tomei a liberdade de pedir para nós dois. A menos que seu gosto por comida reconfortante tenha mudado drasticamente. Pontualmente, um garçom apareceu com 2 tortas de frango, vapor subindo de suas crostas douradas. O estômago de Jack roncou apreciativamente. Ainda uma leitora de mentes, vejo. Apenas uma boa memória. Sarah sorriu, mas não alcançou totalmente seus olhos. Embora eu admita que estou curiosa sobre o que mais perdi. Uma filha. Eu nunca te imaginei como um pai solteiro. Jack cortou sua torta, ganhando tempo para formular sua resposta. Nem eu. A mãe dela foi embora quando Amy tinha 3 anos. Decidiu que a vida na cidade pequena não era para ela. Ele manteve seu tom neutro, bem praticado por anos de responder às perguntas de Amy sobre sua mãe. Sinto muito, Sarah disse suavemente. Isso deve ter sido difícil. Nós demos um jeito, Amy é incrível. Adapta-se a tudo que a vida joga nela. Falando nisso, ele verificou o relógio. Devo terminar isso logo. Preciso pegá-la na escola às 3h. Sarah assentiu, mas sua expressão ficou distante. Sabe, quase liguei para a loja algumas vezes ao longo dos anos, quando papai faleceu e depois mamãe. Ela traçou a borda de seu copo de água. Mas eu não tinha certeza se você gostaria de ter notícias minhas depois. Oh, as coisas terminaram. A velha dor ressurgiu, amortecida pelo tempo, mas não esquecida. Você fez sua escolha, tinha seus sonhos para perseguir, e você tinha suas raízes para proteger. A voz de Sarah não continha acusação, apenas um fato declarado. Papai sempre disse que éramos ambos muito teimosos para o nosso próprio bem. Mas olhe para nós agora. Você manteve o legado Morrison vivo e eu construí algo que meus pais nunca poderiam ter imaginado. Jack olhou para o plano de negócios na parede novamente. É tudo o que você esperava, na maioria dos dias? A resposta de Sarah veio muito rapidamente, muito praticada. Ela se corrigiu e acrescentou mais baixinho. O trabalho é tudo o que eu sonhei. O resto, digamos apenas que o sucesso nem sempre preenche os espaços que você espera. Um silêncio confortável caiu enquanto eles comiam, quebrado apenas pelo zumbido distante de conversas de outras mesas.
Jack se viu estudando Sarah quando ela não estava olhando. A postura confiante de seus ombros, as minúsculas linhas de preocupação ao redor de seus olhos que não estavam lá antes, o jeito que ela ainda colocava o cabelo atrás da orelha quando estava profundamente pensativa. Seu pai também estaria orgulhoso de você, sabe? Sarah disse de repente. Mantendo o negócio funcionando, criando Amy sozinha, isso exige um tipo próprio de coragem. Tipo diferente de coragem do que transformar uma fazenda familiar em... Jack gesticulou para o ambiente ao redor. Estradas diferentes, mesma determinação. Sarah sorriu. E desta vez alcançou seus olhos. Talvez seja por isso que eu mantive o trator antigo. Lembrete de onde ambas as estradas começaram. O telefone de Jack vibrou. Seu alarme da tarde. Devo ir. Preciso terminar o trator e ir para a escola de Amy. Ele se levantou, então hesitou. O trator precisará de manutenção regular para continuar funcionando corretamente. Motores antigos como aquele, eles se saem melhor com cuidado consistente. Essa é a sua opinião profissional. O tom de Sarah era leve, mas seus olhos estavam fixos. Poderia definir um cronograma mensal se estiver interessado. Acho que seria sábio. Sarah também se levantou. Pelo bem do trator, é claro. É claro! Jack conseguiu um pequeno sorriso. Enviarei Thomas para você por e-mail o contrato de manutenção. Enquanto caminhava de volta para o celeiro, Jack não conseguiu se livrar da sensação de que havia acabado de concordar com algo muito mais complicado do que a manutenção de rotina do trator. Atrás dele. Através das janelas da cafeteria, Sarah estava olhando para seu antigo plano de negócios. Sua expressão indecifrável. Jack chegou ao estacionamento da escola com 5 minutos de sobra. Sua mente ainda girando pelos acontecimentos do dia. Ele observou o fluxo de crianças saindo do prédio, procurando a mochila azul familiar de Amy. Quando ela apareceu, ela estava segurando um papel contra o peito, praticamente pulando de excitação. Pai, olha o que eu tirei no meu projeto de história da família. Ela abriu a porta da caminhonete e empurrou o papel para ele. Um a mais vermelho brilhante decorava o canto superior do que parecia ser um trabalho de árvore genealógica. A senhora Peterson disse que minha apresentação sobre a oficina do vovô foi a mais interessante da turma. Isso é fantástico, querida. Jack sorriu, genuinamente orgulhoso, mas também grato pela distração de seus próprios pensamentos. Sorvete para comemorar. Amy afivelou o cinto de segurança, então deu-lhe um olhar conhecedor. O trabalho na fazenda chique correu bem? Você parece diferente. Às vezes Jack esquecia o quão perceptiva sua filha podia ser. O trabalho correu bem. Apenas um trator antigo que precisava de atenção. Ele ligou a caminhonete, focando deliberadamente na estrada à frente. Mas Amy o incentivou, claramente sentindo que havia mais na história. Jack suspirou. O quanto ele deveria contar a ela? Marin, acontece que eu a conhecia há muito tempo antes de você nascer. Amy sentou-se mais ereta. Ela? Ela era sua namorada? É complicado. Amy. Jack os levou para sua sorveteria favorita. Sarah, senhorita Williams e eu crescemos juntos. A família dela era a dona da fazenda naquela época, antes de se tornar o que é hoje. Sarah Williams. Os olhos de Amy se arregalaram, como em Williams Sustainable Farms. Acabamos de aprender sobre eles na aula de ciências. Eles estão revolucionando a tecnologia agrícola. Ela fez uma pausa, processando essa informação. Espere, você namorou alguém famoso. Ela não era famosa então, Jack disse, estacionando em frente à sorveteria. Ela era apenas uma garota que amava a fazenda de sua família e tinha grandes sonhos de torná-la melhor. Amy ficou quieta enquanto eles pediam seus habituais duplo chocolate para ela, baunilha para ele. Eles se acomodaram em sua cabine regular, perto da janela, antes que ela falasse novamente. É por isso que você ficava quieto sempre que víamos os caminhões da Williams Farms pela cidade? Jack quase engasgou com seu sorvete. Às vezes,
A memória de Amy para detalhes era surpreendente. Você percebeu isso? Eu percebi muitas coisas, ela disse, com o tom objetivo que o lembrava tanto da mãe dela. Como você olhou para aquele artigo sobre eles no jornal no mês passado, então jogou-o fora sem lê-lo. Jack observou sua filha cuidadosamente raspar as lascas de chocolate de seu sorvete, coletando-as na lateral de sua tigela, um hábito que ela tinha desde pequena. O projeto de história da família estava sobre a mesa entre eles, seus ramos cuidadosamente desenhados e rotulados. Havia uma lacuna conspícua de um lado, onde as informações de sua mãe deveriam estar. Amy, ele disse lentamente, às vezes, adultos fazem escolhas que pareciam certas na época, mas acabam mudando tudo. Sarah escolheu sair da cidade e construir seu sonho. Eu escolhi ficar e assumir a loja do vovô. E então você conheceu a mamãe. Amy acrescentou, sua voz menor. E então eu conheci sua mãe. Jack concordou. A vida nem sempre segue o planejado. Mas isso não significa que dê errado. Afinal, essas escolhas me levaram a você, Amy assentiu, parecendo aceitar isso. Ela empurrou suas lascas de chocolate coletadas com a colher. A senhorita Williams é legal? Ela é, Jack disse cuidadosamente. Ela manteve o trator antigo de seu pai todos esses anos, mesmo que sua fazenda tenha todos os tipos de equipamentos modernos agora. Eu vou fazer a manutenção regular nele. Então, você a verá novamente. O tom de Amy era casual, mas seus olhos estavam atentos com interesse. Às vezes, para o trabalho, Jack enfatizou a última palavra, embora não tivesse certeza se estava tentando convencer Amy ou a si mesmo. Posso ir com você alguma vez? A pergunta veio apressadamente para a unidade de ciências sobre inovação agrícola. Seria tão legal ver os sistemas automatizados que eles usam. Jack pensou em Sarah parada naquele celeiro ensolarado, perguntando sobre sua vida. Sobre Amy? Talvez. Veremos. Ele acenou para ela. Sorvete, é melhor terminar isso antes que derreta completamente. Amy voltou à sua sobremesa, mas Jack podia ver as engrenagens girando em sua mente. Ela tinha o mesmo olhar que tinha ao enfrentar um problema de matemática particularmente desafiador, determinada a entender todas as variáveis. Ele se perguntou o que Sarah pensaria dessa garota brilhante e curiosa que podia desmontar um carburador quase tão bem quanto resolvia equações complexas. O projeto de história da família chamou sua atenção novamente. Amy havia desenhado a árvore genealógica Morrison com cuidadosa atenção aos detalhes, incluindo datas e locais para 3 gerações anteriores. Mas havia algo novo adicionado na margem. Uma pequena nota sobre Williams Farms e seu impacto na agricultura local. Ela deve tê-la adicionado durante a aula hoje, sem saber então o quão pessoal essa conexão se tornaria. O sol da tarde estava se pondo atrás da oficina quando Jack ouviu o ronronar distintivo de um veículo de luxo entrando em sua garagem de cascalho. Ele estava com os cotovelos enfiados no motor de um cortador de grama do vizinho, enquanto Amy sentava em seu lugar habitual na bancada, alternando entre a lição de casa e observando-o trabalhar. O Tesla preto estava tão fora de lugar entre as picapes gastas e sedãs antigos, que geralmente frequentavam os reparos Morrison, que Amy realmente engasgou. Pai, olhe. Jack se endireitou, limpando as mãos em um pano de oficina, enquanto Sarah Williams saía do carro, parecendo simultaneamente elegante e incerta em seu blazer casual e jeans. Ela carregava algo que parecia um livro. Senhorita Williams. Amy saltou de seu poleiro, praticamente vibrando de excitação. Acabei de aprender sobre seu sistema de cultivo vertical na aula de ciências. É verdade que você pode cultivar alface na metade do tempo usando iluminação LED e entrega automatizada de nutrientes? Sarah piscou, claramente surpresa com esta saudação entusiasmada. Então um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Você deve ser Amy. E sim, é verdade.
Embora estejamos sempre trabalhando para tornar o sistema ainda mais eficiente, ela olhou para Jack. Ela tem sua curiosidade sobre como as coisas funcionam. Entre outras coisas, Jack disse, lutando contra um sorriso pelo mal contido entusiasmo de Amy. O que a traz por aqui? O trator está lhe dando problemas novamente. Na verdade, Sarah estendeu o que estava carregando, um anuário encadernado em couro. Eu estava revirando algumas coisas antigas e encontrei isso. Pensei que você gostaria de ver. Ela abriu em uma página marcada, e lá estavam eles, Sarah e Jack na feira do condado, cobertos de graxa e sorrindo orgulhosamente ao lado de um trator antigo que eles haviam restaurado juntos. A legenda dizia, melhor da exposição, divisão de restauração agrícola. Vocês ganharam prêmios. Amy olhou a fotografia. Pai, você nunca me disse que você restaurava tratores para competições. Faz muito tempo, Jack disse suavemente, absorvendo o momento congelado de seu passado compartilhado. Eles pareciam tão jovens, tão cheios de possibilidades. Esse foi o verão anterior. Sarah se interrompeu, então se recompôs. Na verdade, eu tinha outro motivo para parar. Nossa nova instalação de cultivo vertical está realizando uma casa aberta educacional na próxima semana. Dado o interesse de Amy em ciência agrícola, pensei que ela gostaria de participar. Ela puxou um envelope de seu blazer. Geralmente é apenas para investidores e suas famílias, mas eu adoraria ter vocês dois lá. Os olhos de Amy se arregalaram. Sério, pai? Podemos ir, por favor? Jack hesitou, olhando para Sarah. Isso é muito generoso, mas o tempo funciona perfeitamente para o meu projeto de ciências. Amy interveio. A senhora Peterson disse que poderíamos obter crédito extra para a pesquisa de campo, e isso seria perfeito. Os olhos de Sarah brilharam com divertimento. Ela faz um argumento convincente. Ela faz isso, Jack concordou, reconhecendo quando foi superado. Tudo bem, estaremos lá. Obrigado. Perfeito. Sarah entregou-lhe um envelope, seus dedos se roçando brevemente. Os detalhes estão todos dentro. E Jack, sinta-se à vontade para trazer suas ferramentas. O edifício do trator histórico poderia usar uma inspeção enquanto você estiver lá. Depois que Sarah saiu, Amy não conseguiu se conter. Ela é tão legal. E vocês dois costumavam restaurar tratores juntos. O que mais você não me contou? Jack observou o Tesla desaparecer pela estrada, o anuário ainda aberto em seus eus mais jovens. Está ficando tarde, filhota. Que tal pedirmos pizza e trabalharmos naquele seu projeto de ciências? Mas enquanto ele ajudava Amy a juntar a lição de casa, Jack não conseguia se livrar da sensação de que seu mundo cuidadosamente construído estava mudando como um motor com o tempo ligeiramente fora de sincronia. E pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza se queria consertá-lo ou deixá-lo seguir seu curso. As próximas 2 semanas caíram em um ritmo inesperado. O que começou como verificações de manutenção regulares no trator histórico evoluiu para visitas mais longas, cada uma revelando outra camada dos anos entre eles. Sarah encontraria motivos para estar no celeiro quando Jack trabalhava, e ele se viu demorando mais do que o estritamente necessário em cada inspeção. Você deveria ver isso, Sarah disse uma tarde, levando-o para longe do celeiro em direção a um prédio elegante onde ele nunca havia entrado antes. Lá dentro, um drone sofisticado estava em uma bancada, sua estrutura de fibra de carbono brilhando sob as luzes LED. Nós o usamos para tratamento de colheitas direcionado. Ele pode identificar plantas individuais que precisam de atenção e entregar quantidades precisas de água ou nutrientes. Jack passou a mão pela estrutura do drone, apreciando a engenharia. Incrível como as coisas avançaram. Lembra quando o auge da tecnologia era o sistema de aspersores automatizado de seu pai? Aquele que você ajudou a instalar? Sarah sorriu, puxando uma cadeira. Papai ficou tão impressionado com seu trabalho naquele verão. Ele costumava dizer que você tinha o toque, conseguia desvendar qualquer máquina apenas ouvindo-a.
Amy é do mesmo jeito, Jack disse, observando. O rosto de Sarah suavizara a menção de sua filha. Na semana passada, ela diagnosticou um problema de transmissão apenas pelo som que fazia ao funcionar em marcha lenta. Ela é notável. A voz de Sarah estava calorosa. Outro dia, ela me enviou um e-mail com perguntas sobre nosso sistema hidropônico para o projeto de ciências dela. A compreensão dela dos princípios está muito além de sua idade. Jack olhou para cima surpreso. Ela te mandou um e-mail. Espero que esteja tudo bem, Sarah disse rapidamente. Ela encontrou as informações de contato da empresa online. Eu reconheci o nome dela e respondi pessoalmente. Antes que Jack pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Amy. Não se esqueça, precisamos de leite. E, por favor, podemos tomar sorvete? Sarah apareceu na mensagem e riu. Emergência de sorvete? Está virando um hábito, Jack admitiu. Desde aquele sorvete de comemoração depois do projeto de história da família dela, você ainda toma baunilha? Sarah perguntou, com um toque de provocação em sua. Ivos, algumas coisas nunca mudam. Diz a mulher que manteve o trator do pai por 15 anos. Seus olhos se encontraram, e algo mudou no ar entre eles. Sarah pigarreou e voltou-se para o drone. Falando no trator, tenho pensado em expandir nosso programa de agricultura de herança. Mostrar às pessoas como os métodos tradicionais podem funcionar junto com a tecnologia moderna. Parece interessante, Jack disse cuidadosamente, notando a maneira como ela estava mexendo no controle do drone. Um sinal claro de que ela estava nervosa com algo. Mas poderíamos usar alguém com experiência em equipamentos vintage. Alguém que entenda tanto os métodos antigos quanto o valor da inovação. Ela fez uma pausa. A posição viria com benefícios completos. Horário flexível. O coração de Jack pulou. Sarah, apenas pense nisso, ela disse rapidamente. Sem pressão. É só que você é bom nisso, Jack, sempre foi. E Amy teria acesso a todos os nossos programas educacionais, os laboratórios de ciências. A menção de Amy apertou seu peito. Ele pensou nos avisos de atraso ainda escondidos em sua oficina. O jeito que os olhos de sua filha se iluminavam quando ela falava sobre a tecnologia da Williams Farms. Eu vou pensar nisso, ele se viu dizendo. O sorriso de Sarah era como o nascer do sol. Isso é tudo o que peço. Ela se levantou, alisando suas calças. Agora, sobre aquela emergência de sorvete. Há um lugar novo na cidade que faz suas próprias casquinhas de waffle. Quer comparar com seu lugar usual? E de alguma forma foi assim que Jack se viu sentado em uma sorveteria artesanal 1 hora depois, observando Sarah e Amy debaterem os méritos de diferentes distribuições de chocolate chip enquanto compartilhavam um sundae de 3 bolas. Amy estava explicando seu projeto de ciências. Suas mãos se moviam animadamente enquanto ela descrevia o modelo de agricultura vertical que estava construindo, enquanto Sarah ouvia com genuíno interesse, oferecendo sugestões e encorajamento. A cena parecia perfeitamente natural e absolutamente surreal. Quando Amy se desculpou para ir ao banheiro, Sarah se virou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você fez um trabalho incrível com ela, Jack. Ela é tudo de bom em nós dois naquela idade. Sua intuição mecânica, minhas perguntas intermináveis. Nós dois. Jack levantou uma sobrancelha. Sarah corou ligeiramente. Você sabe o que eu quero dizer? Ela me lembra de como éramos antes. Ela parou enquanto Amy voltava, mas suas palavras pairavam no ar entre eles, pesadas com possibilidades e arrependimentos. Mais tarde, naquela noite, depois que Amy foi para a cama, Jack se viu olhando para o contrato de manutenção em sua mesa. A oferta de emprego de Sarah parecia tanto uma oportunidade quanto um aviso. Uma chance de entrar em um futuro que ele nunca imaginou, mas também um risco de perturbar o delicado equilíbrio que ele mantivera por tanto tempo. Ele pensou na conversa animada de Amy sobre o passeio de sorvete, o jeito que ela começou a chamar Sarah de Miss W, a maneira natural como os três haviam entrado em conversa.
Às vezes, ele percebeu que os maiores reparos não eram sobre consertar o que estava quebrado, mas sobre construir algo novo a partir dos pedaços do passado. A feira do condado não mudara muito em 15 anos. A mesma roda gigante rangia contra o céu de outono. O mesmo cheiro de funil e algodão doce flutuava no ar. E os mesmos fazendeiros orgulhosos exibiam seu gado premiado. Mas este ano parecia diferente porque Sarah Williams não era apenas mais uma garota local com uma fazenda familiar. Ela era a oradora principal da Mostra de Inovação Agrícola. Olha o que eu encontrei no salão de exposições. Amy veio correndo até Jack, segurando uma fita azul desbotada. É de quando você e a senhorita W ganharam a competição de restauração. Ela segurou a fita cuidadosamente preservada em sua vitrine, entre outras memorabilia históricas da feira. Eles têm uma seção inteira sobre a história da Williams Farm. Jack estudou a fita, lembrando-se dos longos dias de verão passados trabalhando naquele trator antigo. Sarah, passando-lhe ferramentas e sugerindo melhorias. Eles haviam sido tão jovens, tão seguros de si e um do outro. Seu pai teria amado isso, Sarah disse, aparecendo ao lado deles. Ela havia trocado seu terno de apresentação por jeans e uma camisa polo da Williams Farms, parecendo mais com a garota que ele se lembrava. Todas essas pessoas interessadas em combinar a agricultura tradicional com a nova tecnologia. É tudo o que ele sonhava. Ele estaria orgulhoso de você, Jack disse suavemente, embora talvez um pouco sobrecarregado pela demonstração do drone. Sarah riu. Você viu o rosto do velho Sr. Peterson quando mostramos o sistema de colheita automatizado? Achei que suas sobrancelhas poderiam ficar permanentemente presas na linha do cabelo. Pai, podemos comprar algodão doce? Amy interrompeu, sua atenção já voltada para as barracas de concessão próximas. E talvez andar na roda gigante. Claro, querida. Jack entregou-lhe algum dinheiro. Apenas fique onde podemos te ver. Ok, eles observaram Amy passar pela multidão, seu rabo de cavalo balançando a cada passo. Um grupo de moradores passou, sussurrando e olhando para eles. Jack podia imaginar a fofoca já se espalhando pela cidade. Sarah Williams e Jack Morrison juntos na feira novamente depois de todos esses anos. É estranho, Sarah disse, seus olhos na fita do prêmio. Às vezes sinto que não passou tempo nenhum. E outras vezes, ela se interrompeu, observando Amy voltar com uma enorme nuvem de algodão doce rosa. Tem açúcar suficiente aí, filhota? Jack brincou. É para compartilhar, Amy protestou, estendendo a guloseima fofa. Senhorita W, você tem que provar. Papai diz que a feira tem o melhor algodão doce de 3 condados. Sarah aceitou um pedaço e Jack ficou impressionado com o quão natural parecia, os 3 compartilhando algodão doce e memórias da feira. Amy encheu Sarah de perguntas sobre a demonstração do drone, enquanto eles se dirigiam à roda gigante, seu entusiasmo arrancando os sorrisos genuínos de ambos os adultos. Lembra quando ficamos presos lá em cima? Sarah perguntou enquanto esperavam na fila. No ano antes de eu ir para a faculdade de negócios? Jack assentiu, lembrando-se daquele momento suspenso acima do parque de diversões, quando tudo parecia possível e impossível ao mesmo tempo. O operador disse que era um problema mecânico, mas tenho certeza de que ele apenas esqueceu de nós. Vocês 2 ficaram presos na roda gigante. Os olhos de Amy se arregalaram. O que aconteceu? Seu pai tentou descobrir se ele poderia consertá-lo de dentro do carro. Sarah disse sorrindo. Enquanto isso, eu estava planejando como transformar toda a experiência em uma oportunidade de negócios. Carros de aluguel para passageiros presos na roda gigante. Parece que vocês se divertiram juntos, Amy disse cuidadosamente, com aquele olhar muito perspicaz que sempre deixava Jack nervoso. Nós sim, Sarah respondeu simplesmente. Às vezes a vida leva as pessoas em direções diferentes, mas isso não torna as boas memórias menos especiais. Eles chegaram à frente da fila e Amy subiu ansiosamente em um carro. Jack e Sarah trocaram um olhar,
ambos lembrando daquela carona há muito tempo antes de segui-la. Enquanto a roda os levantava acima do parque de diversões, Jack podia ver o moderno complexo agrícola de Sarah à distância, seus painéis solares cintilando no pôr do sol. Abaixo deles, a feira tradicional continuava como fizera por gerações. É como em dois mundos, Amy observou, seguindo seu olhar. Mas eles não precisam ser separados, certo? É isso que sua empresa está tentando mostrar, não é, senhorita Abiru? Sarah olhou para Jack, algo suave e esperançoso em sua expressão. É exatamente isso, Amy. Às vezes, o melhor futuro vem de unir o passado e o presente. A roda girava lentamente, levando-os através do anoitecer, e Jack se viu pensando se algumas coisas realmente completavam um ciclo. A ligação veio às 2 da manhã, tirando Jack de um sono inquieto. A voz de Sarah estava tensa de preocupação. Jack, desculpe te acordar, mas temos uma situação séria. O sistema de controle das colheitadeiras principais travou no meio do campo de trigo de herança. Estamos prestes a perder toda a safra se não conseguirmos removê-lo antes da tempestade. Jack já estava colocando suas botas. E a colheitadeira de backup em manutenção. Jack, este trigo é o último lote do estoque de sementes original do meu pai. Não posso perdê-lo. 20 minutos depois, Jack parou no complexo da fazenda. A chuva começando a pingar em seu para-brisa. O campo de herança estava iluminado por holofotes portáteis, criando ilhas de brilho intenso na escuridão pré-amanhecer. Sarah estava com Thomas e vários outros funcionários, todos olhando para a enorme colheitadeira que estava parada no meio do campo. Os sistemas automatizados travaram completamente, Thomas explicou, entregando a Jack um tablet exibindo um emaranhado de códigos de erro. A substituição manual também não está respondendo. Jack pegou seu manual de reparos de emergência de sua caminhonete, um fichário grosso cheio de notas detalhadas e diagramas que ele havia compilado ao longo de anos, trabalhando com equipamentos antigos e novos. Dê-me 10 minutos para dar uma olhada. Sarah o seguiu até a colheitadeira, segurando um guarda-chuva sobre os dois, enquanto ele examinava o painel de controle. Relâmpagos piscavam à distância, seguidos por um baixo estrondo de trovão. A tempestade está se aproximando. Ela murmurou. Temos tempo. Os dedos de Jack voaram sobre o painel de diagnóstico, sua mente correndo através de possíveis soluções. O problema não é o sistema automatizado. Ele está tentando compensar outra coisa. Ele se ajoelhou, ignorando a lama, e acendeu sua lanterna. Sob a enorme máquina lá, os sensores de pressão do solo estão desalinhados. O sistema pensa que está prestes a afundar no campo, então ele travou como medida de segurança. Você pode ignorá-lo? Jack balançou a cabeça. Ignorar arriscaria danificar tanto a colheitadeira quanto o campo. Mas ele pegou seu telefone, rapidamente desenhando um diagrama em seu aplicativo de notas. Se conseguirmos enganar os sensores para que pensem que estão em solo sólido, o sistema deve reiniciar normalmente. Durante a próxima hora, Jack trabalhou constantemente sob a chuva que se intensificava, dirigindo a equipe da fazenda no reposicionamento das placas de suporte, enquanto ele reprogramava o conjunto de sensores. Sarah permaneceu perto, segurando o guarda-chuva e passando ferramentas exatamente como ela fizera durante os anos de seu projeto na feira. Quase lá, Jack murmurou, fazendo um ajuste final. Tente agora. Os sistemas das colheitadeiras ganharam vida, as telas piscando antes de se estabilizarem. Um brado de alegria subiu da equipe que esperava enquanto a máquina retomava seu trabalho interrompido, cortando o trigo molhado com precisão mecânica. Você conseguiu. Sarah abraçou Jack, ambos sujos e encharcados de chuva. Por um momento, eles ficaram assim, o abraço dizendo tudo o que não conseguiam colocar em palavras. Senhorita Williams, Thomas chamou da borda do campo. Você precisa ver isso. Eles se separaram e apressaram-se. Thomas estendeu um punhado de sementes de trigo. As leituras de umidade estão perfeitas. Conseguimos a tempo.
Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas enquanto ela pegava as sementes. O legado do papai. Ele sempre disse que essa variedade era especial, mais resistente, melhor sabor. Ela olhou para Jack. Eu não conseguiria suportar perder essa conexão com ele. Jack entendeu. Era o mesmo motivo pelo qual ele havia guardado as ferramentas antigas de seu pai. Porque ele havia ensinado Amy a consertar motores da mesma forma que seu pai o havia ensinado. Algumas heranças não eram sobre dinheiro ou propriedade, mas sobre levar adiante as coisas que mais importavam. A tempestade estava passando agora, o amanhecer despontando sobre o campo recém-colhido. O manual de reparos de Jack estava aberto na caçamba de sua caminhonete, suas páginas manchadas de chuva, mas o diagrama ainda claro e preciso. Ele o vinha adicionando desde a morte de seu pai, combinando sabedoria antiga com notas sobre nova tecnologia. Olhando para ele agora, ele percebeu que era mais do que apenas um manual. Era uma ponte entre mundos, assim como o campo de trigo de herança de Sarah. Você deveria descansar, Sarah disse suavemente. Mas Jack, obrigada não apenas por consertar a colheitadeira, mas por entender por que isso importava tanto. Enquanto ele dirigia para casa na luz crescente, Jack pensou em legado, nas coisas que escolhemos preservar e nas maneiras que escolhemos crescer. O manual de reparos em seu banco do passageiro parecia conter novas possibilidades, não apenas para consertar o que estava quebrado, mas para construir algo mais forte em seu lugar. A oficina estava silenciosa, exceto pelo tic-tac suave dos motores esfriando e o sussurro da chuva contra as janelas. Jack sentou-se em sua bancada, tentando se concentrar na papelada, mas sua mente continuava voltando aos acontecimentos da manhã. Uma batida na Duda o assustou de seus pensamentos. Sarah estava na porta segurando um envelope Manila e parecendo tão cansada quanto ele. Trouxe café, ela disse, segurando um suporte com 2 xícaras. E algo mais sobre o qual acho que precisamos conversar. Jack reconheceu o envelope. Estava gasto nas bordas, do tipo que as faculdades usavam para cartas de aceitação. Seu estômago apertou quando Sarah o colocou na bancada entre eles. Encontrei isso enquanto estava revirando algumas caixas velhas depois da crise da colheita, ela disse, puxando uma carta desbotada. Minha aceitação na Stanford Business School. Bolsa integral. Ela fez uma pausa, passando os dedos sobre o papel timbrado. Você sabe por que eu guardei isso todos esses anos? Jack tomou um gole de café, ganhando tempo. Para lembrar sua conquista, para lembrar a escolha que fiz. Na noite em que recebi esta carta, dirigi direto para sua casa. Você estava trabalhando até tarde na loja, assim como agora. A voz de Sarah suavizou com a memória. Eu estava tão animada, tinha tudo planejado. Iríamos para a Califórnia juntos. Você abriria sua própria oficina. Eu estudaria negócios. Sarah, deixe-me terminar, por favor. Ela respirou fundo. Mas antes que eu pudesse te contar meu plano, você me mostrou os papéis que seu pai acabara de assinar, oficialmente te tornando sócio no negócio. Você estava tão orgulhoso, tão certo de seu caminho e eu dirigi para casa e chorei a noite toda porque sabia que estávamos prestes a quebrar o coração um do outro. Jack olhou para sua xícara de café, lembrando-se daquela noite de forma diferente, lembrando-se de como Sarah parecia distante, como ela mal reagira à sua notícia. Você nunca me contou sobre Stanford, e você nunca me contou que havia recebido aquele emprego com um fabricante de equipamentos agrícolas em Kansas City. Sarah puxou outro papel do envelope, uma carta de oferta de emprego que Jack havia esquecido que existia. Seu pai me mostrou isso meses depois que eu fui embora. Ele achou que eu deveria saber que você havia desistido de seus próprios sonhos para ficar. Não foi assim. Jack protestou. O negócio era meu sonho também, ainda é. Eu sei disso agora. Mas naquela época, Sarah espalhou os papéis velhos na bancada.
Éramos ambos tão jovens, tão certos de que sabíamos o que era melhor um para o outro. Eu pensei que estava te libertando para seguir sua verdadeira paixão. Você pensou que estava me deixando ir perseguir minhas ambições, e em vez disso nós dois acabamos exatamente onde começamos. Jack disse baixinho. Sarah balançou a cabeça. Não, nós acabamos onde deveríamos estar, apenas não como imaginamos chegar lá. Eu construí meu sonho bem aqui na terra da minha família. Você transformou os reparos Morrison em algo de que seu pai se orgulharia. E de alguma forma ela gesticulou para os papéis entre eles. De alguma forma a estrada levou de volta para cá. De qualquer forma, Jack pegou a carta de Stanford, pensando em todos os IC que ela representava. Por que me dizer isso agora? Porque não quero cometer o mesmo erro duas vezes, Sarah disse simplesmente. O que quer que esteja acontecendo entre nós agora, esta segunda chance que parecemos estar tendo, quero que seja construída sobre a verdade, não mais nos protegendo de nossas escolhas. A chuva havia parado, e através das janelas da oficina, Jack podia ver as estrelas começando a surgir. Na bancada, as velhas cartas jaziam como um mapa de estradas não tomadas, escolhas que haviam parecido tão claras na época. Amy me perguntou ontem se você estaria por perto com mais frequência. Jack disse finalmente. Ela está se apegando a você e você. A voz de Sarah era quase um sussurro. Em vez de responder, Jack estendeu a mão para ela sobre a bancada. Seus dedos se entrelaçaram entre os papéis de seu passado, e algo mudou no espaço entre eles, como um motor finalmente encontrando seu ritmo depois de anos funcionando ligeiramente desafinado. O artigo apareceu na seção de negócios de domingo do jornal estadual. CEO da Williams Farms, Sarah Williams. Da fazenda familiar ao império agrícola. A foto mostrava Sarah em seu campo de trigo de herança, o sol da manhã pegando-a. O ar, mas foi o subtítulo que fez o café de Jack esfriar. A tecnologia encontra o romance com o mecânico de cidade pequena. Eles nem pediram permissão para imprimir isso, Sarah disse, andando pela oficina de Jack. Ela havia chegado cedo antes que Amy acordasse, segurando várias cópias do jornal. Minha equipe de relações públicas está tentando contê-lo, mas já está online. Jack examinou o artigo, sua carranca se aprofundando. A matéria era principalmente sobre as inovações da Williams Farm, mas o repórter de alguma forma havia descoberto sua reconexão. Havia pigareia, citações de moradores da cidade sobre seu romance de escola, especulação sobre o papel de Jack no programa de agricultura de herança da empresa, até mesmo uma menção a Amy. Sinto muito, Jack. Nunca quis que sua privacidade fosse invadida assim. Antes que ele pudesse responder, passos estrondearam escada abaixo. Amy irrompeu na oficina, seu tablet na mão. Pai, você está viralizando nas redes sociais. Alguém na escola compartilhou um artigo sobre você e a senhoria W. Jack e Sarah trocaram olhares alarmados. A excitação de Amy diminuiu enquanto ela lia o ambiente. Está algo errado? Venha aqui, querida. Jack puxou um banco de oficina. Precisamos conversar sobre este artigo. Sarah sentou em outro banco, formando inconscientemente um triângulo com eles. Amy, às vezes, quando as pessoas administram grandes empresas, a mídia se interessa muito por suas vidas pessoais. E às vezes eles não contam a história completa ou a contam de uma forma que pode complicar as coisas. Mas não é algo bom? Amy olhou entre eles confusa. O artigo diz que a Williams Farms está revolucionando a agricultura enquanto preserva as tradições. E fala sobre como você e papai estão se reconectando e não é da conta de ninguém. Jack disse firmemente. Eles não nos perguntaram se queríamos que esta história fosse publicada. Eles não perguntaram se estava tudo bem mencionar você. Ah! O rosto de Amy caiu. Então, temos que parar de ver a senhorita W. Não,
Ambos os adultos falaram de uma vez, então compartilharam um olhar surpreso. Não, Sarah disse mais suavemente, mas talvez precisemos ser mais cuidadosos por um tempo. O conselho de diretores da minha empresa está muito interessado em nossa imagem pública e neste tipo de publicidade pessoal. Ela se interrompeu, parecendo desconfortável. O telefone de Jack vibrou. Uma mensagem de texto de seu maior cliente comercial. Vi o artigo. Espero que isso signifique que você não estará muito ocupado para nós, pequenos, agora que está namorando a realeza agrícola. O tom da mensagem fez sua mandíbula apertar. Ele havia construído sua reputação sendo confiável, acessível, o cara que apareceria à meia-noite para consertar um trator quebrado durante a época da colheita. Agora as pessoas o veriam de forma diferente. Se perguntariam sobre seus motivos. Meu conselho quer se encontrar. Sarah disse baixinho, observando sua expressão. Eles estão preocupados com as implicações de eu namorar um contratante que trabalha com equipamentos da empresa. Conflito de interesse, eles disseram. Eu não sou apenas um contratante, Jack disse mais bruscamente do que pretendia. Este negócio, o que eu faço, não é algum hobby ou degrau. Eu sei disso, Sarah passou a mão pelo cabelo em frustração, mas eles estão falando sobre comitês de supervisão, procedimentos de auditoria especiais. Não foi assim que eu queria que as coisas acontecessem. Amy estava excepcionalmente quieta, olhando para o jornal espalhado na bancada. Pai, ela disse de repente, não é a mesma coisa que aconteceu com a mamãe quando o novo emprego dela significou que não podíamos mais ser normais? A pergunta atingiu Jack como um golpe físico. Ele se lembrou daqueles meses finais com a mãe de Amy, a crescente pressão de sua carreira corporativa, o modo como sua vida simples, de repente, parecia insuficiente. Olhando para Sarah, ele viu o mesmo medo em seus olhos, a história ameaçando se repetir. Isso é diferente, Sarah disse, mas sua voz vacilou ligeiramente. Nós somos diferentes, não somos? O sol da manhã entrava pelas janelas da oficina, alcançando o artigo do jornal emoldurado na parede do escritório de Sarah, sua primeira grande história sobre as inovações da Williams Farm. Parecia uma grande conquista quando ela o havia mostrado a ele. Agora, olhando para este novo artigo com sua especulação invasiva e atenção indesejada, Jack se perguntou se alguns sonhos vinham com preços que eles não estavam prontos para pagar. A escritura da propriedade da Morrison Repairs estava sobre a mesa da sala de conferências como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixava perfeitamente. Jack sentou-se em uma cadeira de couro desconfortável, sentindo-se deslocado em sua camisa de trabalho mais limpa, enquanto os membros do conselho de Sarah discutiam o negócio de sua família como se fosse apenas mais um ativo a ser gerenciado. A solução mais simples, dizia o presidente de cabelos grisalhos, seria adquirir a Morrison Repairs como uma subsidiária. Isso resolve as preocupações com conflitos de interesse e nos dá uma divisão de manutenção interna para o programa de agricultura de herança. Sarah sentou-se à cabeceira da mesa, sua expressão cuidadosamente neutra. Jack manteria o controle operacional, é claro. Com supervisão, outro membro do conselho acrescentou. Procedimentos padrão de governança corporativa seriam aplicados. Os dedos de Jack traçaram as bordas da escritura, o mesmo documento que seu pai havia assinado. 30 anos atrás, fazendo uma segunda hipoteca para manter a loja funcionando em tempos difíceis. Cada mancha de café e canto amassado guardava uma memória. E se eu disser não, sua voz era baixa, mas firme. O presidente pigarreou. Então, infelizmente, teríamos que rescindir todos os contratos de manutenção com a Morrison Repairs. A aparência de impropriedade. Isso é o suficiente. O tom de Sarah cortou o jargão corporativo. Precisamos discutir isso em particular. Ela se levantou, encerrando efetivamente a reunião. Em seu escritório depois, a tensão era palpável. Sarah olhou pela sua parede de janelas para o extenso complexo da fazenda abaixo.
Eles não estão errados sobre as questões de governança corporativa, Jack. Minha posição aqui, os investidores, eu respondo a isso. Isso complica as coisas. Você quer dizer que nos complica? Ela se virou para encará-lo. Há outra opção. O projeto de expansão na Califórnia. Eles querem que eu o supervisione pessoalmente. 2 anos, talvez 3, colocando as operações da costa oeste em funcionamento. Ela respirou fundo. Você e Amy poderiam vir comigo. Novo começo. Sem fofocas de cidade pequena. Sem política de conselho. Jack pensou na apresentação do projeto de ciências de Amy na próxima semana. Sua empolgação com o clube de robótica escolar que ela acabara de entrar. Pensou em seus clientes regulares, as gerações de fazendeiros que contavam com ele. Não podemos simplesmente mudar nossas vidas. Sarah, você, de todas as pessoas, deveria entender ter raízes que importam. Então, o que fazemos? Porque agora meu conselho está pronto para forçar a questão. E eu não posso culpá-los. A atenção da mídia, a especulação sobre negócios internos, ela gesticulou para a escritura da propriedade. Pelo menos se você nos vendesse, ainda estaria fazendo um trabalho que ama. Sob supervisão corporativa com relatórios trimestrais e métricas de desempenho, e tudo o que te fazia odiar as grandes empresas quando éramos jovens, Jack se levantou, pegando a escritura. Seu pai entendeu por que o meu queria manter o negócio independente. Eles respeitavam as escolhas um do outro. O rosto de Sarah suavizou. Não somos nossos pais, Jack. Não, não somos. Você construiu algo incrível aqui, Sarah. Mas eu também construí algo. É menor, mais simples, mas importa. Ele se aproximou, tocando o rosto dela. Dissemos que não cometeríamos os mesmos erros. Não tentaríamos mudar os sonhos um do outro. Então, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez haja outra maneira, uma que não envolva nenhum de nós abrindo mão do que construímos. Ele pegou o telefone, mostrando a ela o e-mail que recebera naquela manhã. Lembra-se de Jenny Martinez. Ela acabou de terminar seu MBA, voltou para a cidade para ajudar com a concessionária de equipamentos agrícolas de sua família. Ela está procurando investir em negócios locais. Os olhos de Sarah se arregalaram enquanto ela entendia o que ele queria dizer. Uma parceria com a família Martinez. Eles são respeitados na comunidade, têm os recursos para me ajudar a expandir, mas nenhum conselho corporativo para responder. Jack sentiu a ideia tomando forma. Eu poderia contratar mais funcionários, modernizar a loja, mas mantê-la independente, e a concessionária Martinez já lida com contratos de manutenção para 3 grandes empresas, o que satisfaria as preocupações do conselho sobre conflitos de interesse. Sarah terminou. Um sorriso brincou em seus lábios, sempre o solucionador prático de problemas. Aprendi com o melhor. Seu pai costumava dizer que sempre há uma terceira opção, se você procurar com afinco. Sarah pegou a escritura da propriedade de suas mãos, estudando-a. Uma parceria local, independente, mas conectada, meio que como nós. Exatamente como nós. Jack sorriu. Estrada diferente, mesma direção. Através das janelas do escritório, eles podiam ver o campo de trigo de herança onde o velho John Deere ainda estava. Uma ponte entre passado e futuro. Às vezes, Jack percebeu, os reparos mais difíceis não eram sobre consertar o que estava quebrado, mas sobre encontrar novas maneiras de fazer as coisas funcionarem. Jack estava em frente ao espelho de seu quarto, desajeitado com a gravata antiga de seu pai. Ele a encontrara em uma caixa de memórias, a seda azul escura, ainda mantendo seu brilho apesar dos anos. Amy sentou-se em sua cama, já vestida em um novo vestido verde esmeralda que Sarah a ajudara a escolher. Você está bonito, pai, ela disse observando-o lutar com o nó, como um daqueles homens de negócios do escritório da senhorita W. Pareço um mecânico brincando de se vestir, ele murmurou, finalmente acertando a gravata.
O terno cinza chumbo que ele comprara para a gala parecia rígido e estranho. Não é o que a senhorita W pensa. O tom de Amy era objetivo. Ela me disse que você se arruma melhor do que qualquer CEO que ela conhece. As mãos de Jack pararam na gravata. Quando ela te disse isso? Enquanto comprávamos o vestido, Amy alisou sua saia. Ela disse muitas coisas boas sobre você. Na verdade, sobre como você vê soluções que outras pessoas perdem. Antes que Jack pudesse responder, uma batida suave na porta da oficina lá embaixo anunciou a chegada de Sarah. Amy pulou, a excitação superando sua habitual compostura pré-adolescente. Ela está aqui. Vamos, pai. Sarah estava na oficina vestindo um vestido azul meia-noite que tirou o fôlego de Jack. Ela manteve sua maquiagem sutil, seu cabelo preso em um elegante coque, mas o que mais o impressionou foi o quão à vontade ela parecia entre as ferramentas e máquinas de seu mundo. Meus dois favoritos se arrumam bem, ela disse, sorrindo. Seus olhos demoraram na gravata de Jack. Essa é a gravata antiga do papai? Ele confirmou. Pareceu certo de alguma forma. Sarah tocou a seda gentilmente. Ele usou isso na festa de aposentadoria do meu pai. Eles passaram a noite toda conversando sobre como a agricultura estava mudando, discutindo se os computadores um dia substituiriam o bom e velho conhecimento prático. Parece que ambos estavam certos, Jack disse suavemente. O baile anual de inovação da Williams Farm foi realizado em um hangar de avião convertido na borda da propriedade. Ao entrar, Jack sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Lustres de cristal pendiam do teto industrial, sua luz refletindo em displays de tecnologia agrícola de ponta. Investidores em trajes formais se misturavam com fazendeiros em suas melhores roupas de domingo, enquanto demonstrações de novas técnicas agrícolas eram exibidas em telas enormes. Sr. Morrison, Thomas Chen se aproximou, impecável em um smoking. A exposição do programa de herança está recebendo muita atenção. Você se importaria de conversar com alguns dos investidores sobre o trabalho de restauração? Jack olhou para Sarah, que lhe deu um aceno encorajador. Vá em frente. Amy pode me ajudar a cumprimentar os membros do conselho. Pela próxima hora, Jack se viu explicando a importância de manter equipamentos tradicionais para uma sucessão de investidores interessados. Para sua surpresa, eles pareciam genuinamente fascinados por seu conhecimento prático, fazendo perguntas detalhadas sobre como os métodos agrícolas mais antigos poderiam complementar as técnicas modernas. Você é natural, Sarah disse quando finalmente o resgatou, deslizando a mão na dele. O grupo de capital de risco de Chicago está pronto para financiar todo um programa de treinamento de equipamentos de herança. Sério? Jack levantou uma sobrancelha. O que aconteceu com as preocupações sobre conflitos de interesse? Acontece que ter um especialista mecânico que entende tanto a tecnologia antiga quanto a nova é bastante valioso. Ela o conduziu em direção à pista de dança, especialmente alguém que está em parceria com a família Martinez para expandir os serviços de reparo independentes em todo o estado. Jack a puxou para mais perto enquanto a música diminuía. Falando em parcerias, pai, senhorita W. A voz animada de Amy interrompeu o momento. Ela se apressou, segurando seu telefone. Veja o que Jenny Martinez acabou de postar. O site de notícias local mostrou uma foto de Jack conversando com investidores na exposição de herança. A manchete dizia: Legado local encontra inovação agrícola. Morrison Repairs anuncia parceria de expansão. Eles não deveriam ter divulgado isso até a próxima semana. Sarah franziu a testa. Na verdade, Jack pigarreou. Pedi a Jenny para postar isso hoje à noite. Imaginei que era hora de escrever nossa própria história, em vez de deixar que outros a contassem por nós. Os olhos de Sarah suavizaram enquanto ela entendia. Aqui, na frente de todos os seus investidores e membros do conselho, Jack estava publicamente escolhendo fazer parte do mundo dela em seus próprios termos.
Posso ter esta dança, Sr. Williams? Ele perguntou formalmente, apreciando a surpresa em seu rosto. Enquanto eles se moviam pela pista, Jack vislumbrou seus reflexos nas janelas do hangar. O mecânico e a CEO, a gravata de seu pai e seu elegante vestido, de alguma forma se encaixando perfeitamente no espaço entre seus dois mundos. A noite estava indo tão bem que Jack deveria ter sabido que algo iria quebrar. Aconteceu durante a apresentação dos prêmios de inovação, assim que Sarah estava se preparando para anunciar os destinatários das novas bolsas de educação agrícola da Williams Farm. Senhorita Williams, um membro do conselho, interrompeu, aproximando-se do pódio com um tablet na mão. Você pode querer ver isso antes de continuar. Jack observou de sua mesa enquanto a expressão de Sarah mudava de confusão para preocupação. Ela se afastou do microfone, engajada em intensa conversa com vários membros do conselho. A multidão começou a murmurar. Pai, Amy sussurrou. O que está acontecendo? Antes que ele pudesse responder, ele viu Thomas Chen vindo em direção a eles, parecendo desconfortável. Sr. Morrison, sinto muito, mas houve uma situação. Um de nossos concorrentes está sugerindo... Bem, eles estão implicando que a parceria Martinez foi arranjada para contornar a supervisão corporativa. Eles estão ameaçando uma investigação. O relógio que Sarah lhe dera anos atrás, aquele que ele guardara em sua caixa de ferramentas como um lembrete, de repente pareceu pesado em seu pulso. Ele o usara esta noite como um símbolo de união entre passado e presente, mas agora sua presença parecia uma acusação. Isso é ridículo, ele disse, mantendo a voz baixa pelo bem de Amy. A parceria foi ideia de Jenny, e ela tem toda a documentação. Jack. A voz de Sarah atrás dele estava tensa. Ela havia deixado o pódio para outra pessoa e agora estava com seu conselho. Presidente, precisamos conversar agora. Em um canto tranquilo do hangar, longe de olhos curiosos, a situação se desenrolou. Seu concorrente havia cronometrado o anúncio perfeitamente, divulgando preocupações sobre negócios internos, exatamente quando a Williams Farms estava exibindo seu compromisso com a parceria comunitária. Eles estão dizendo que eu orquestrei tudo, Sarah disse, sua fachada calma se quebrando. Que eu manipulei a família Martinez para a parceria para manter o controle sobre contratos de manutenção enquanto buscavam um relacionamento pessoal. Não foi isso que aconteceu. Amy explodiu. Ela os seguiu apesar das tentativas de Jack de fazê-la esperar na mesa. A mãe de Jenny estava em nossa loja na semana passada, falando sobre expansão antes mesmo de saber sobre o papai e a senhorita W. O presidente do conselho pigarreou. No entanto, a aparência de impropriedade. A aparência. A voz de Jack estava perigosamente baixa. Ele desatou o relógio, colocando-o em uma mesa próxima. Quer falar sobre aparências? Que tal a aparência de uma empresa tão envolvida em política corporativa que não consegue reconhecer a inovação genuína quando ela está bem na frente deles? Jack, por favor. Sarah começou. Mas ele já continuava. Você sabe por que a parceria Martinez funciona? Porque eles entendem o que a Williams Farms costumava entender, que o verdadeiro progresso vem de respeitar tanto a tradição quanto a inovação, não de se preocupar com a aparência das coisas para pessoas que nunca tiveram graxa sob as unhas ou sujeira sob as botas. O rosto do presidente se avermelhou. Sr. Morrison, o senhor mal tem qualificações para nos dar aulas sobre governança corporativa. Não, ele está certo. A voz de Sarah cortou a tensão. Ela estendeu a mão para o relógio de Jack na mesa, mas ele a impediu. Não, simplesmente não. Ele recuou, de repente exausto. Você tem uma empresa para administrar, Sarah, um legado para proteger. E eu tenho uma filha que já passou por um dos pais escolhendo a carreira em vez da família. Ele se virou para Amy, que estava assistindo com lágrimas nos olhos. Vamos, querida. Hora de ir para casa. Mas, pai, agora Amy. Enquanto eles se afastavam, Jack ouviu Sarah chamá-lo pelo nome, mas ele não se virou.
O relógio estava na mesa entre eles, seu cristal quebrado captando a luz dos lustres acima, outra peça de seu passado que não conseguiu sobreviver ao presente. No caminhão, Amy estava estranhamente quieta, segurando seu vestido de festa, ao redor dela como armadura. É como o que aconteceu com a mamãe? Ela finalmente perguntou em voz baixa. Jack apertou o volante com mais força, lembrando-se de outra festa chique anos atrás. Outra escolha entre mundos que pareciam impossíveis de unir. Não sei, querida. Às vezes, os adultos têm que tomar decisões difíceis, mas você e a senhorita W se amam. Todo mundo pode ver. O amor nem sempre é suficiente, Amy. Às vezes é uma questão de tempo e circunstâncias, e isso é estúpido. O surto de Amy o assustou. Você sempre me diz que se algo está quebrado, devemos tentar consertá-lo. Você nunca desiste de um reparo só porque é difícil. Jack olhou para seu pulso nu onde o relógio estivera, sentindo sua ausência como uma dor física. Algumas quebras, ele pensou, eram profundas demais para reparos simples. A oficina parecia mais vazia do que o normal na manhã seguinte. Jack passara horas depois que Amy foi para a cama, apenas sentado em sua bancada, tentando se perder em tarefas de manutenção rotineiras, mas não encontrando consolo nos movimentos familiares. O som de pneus no cascalho o fez olhar para cima, esperando outro repórter curioso. Mas em vez disso ele viu o Tesla de Sarah estacionando ao lado de sua caminhonete. Ela não esperou por um convite, entrando direto na oficina com uma determinação que ele lembrava de seus dias mais jovens. Em suas mãos, ela carregava o relógio de seu pai. Você deixou isso, ela disse simplesmente. Sarah, não, deixe-me terminar. Ela colocou o relógio na bancada e puxou um banco. Passei a noite toda pensando no que você disse, no que a Williams Farms costumava entender. Você sabe qual era o meu maior medo quando éramos jovens? Jack permaneceu em silêncio observando-a. Eu tinha medo de me tornar apenas mais uma fazenda corporativa, perdendo o contato com o que nos tornava especiais. E em algum lugar do caminho foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava tão ocupada provando a mim mesma, para o conselho, para os investidores, que esqueci o que meu pai me ensinou. Inovação não é apenas sobre nova tecnologia. É sobre entender o que vale a pena preservar. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um desenho claramente feito por Amy, mostrando os três juntos em frente a um prédio que combinava elementos da Morrison Repairs e da Williams Farms. Sua filha deixou isso na minha mesa na gala. Ela vê o que nós dois tivemos muito medo de admitir. Jack pegou o desenho, notando os detalhes cuidadosos que Amy havia colocado nele. O que é isso? Que somos mais fortes juntos do que os separados. Não apenas romanticamente, mas em todos os aspectos que importam. Sarah inclinou-se para a frente. Não dormi nada na noite passada. Em vez disso, convoquei uma reunião de emergência do conselho ao amanhecer. Sarah, você não precisa. Eu disse a eles que estava farta de deixar o medo das aparências ditar o futuro da nossa empresa. A parceria Martinez não é apenas um bom negócio. É exatamente o tipo de inovação que deveríamos buscar. Encontrar maneiras de preservar o conhecimento mecânico especializado enquanto nos adaptamos à nova tecnologia. Jack estudou o rosto dela, vendo a determinação familiar ali, mas também algo novo, uma certeza que ele não via desde que eram adolescentes, sonhando com seus futuros. Eu também lhes disse outra coisa, ela continuou. Eu lhes contei sobre como eu costumava passar verões na oficina de seu pai, aprendendo que às vezes o melhor caminho a seguir é entender de onde você veio. Sobre como vê-lo com Amy me mostrou que o sucesso não é apenas sobre crescimento e margens de lucro. É sobre construir algo que importa. E o que eles disseram? Sarah sorriu. Eles me lembraram que eu possuo o controle da empresa. E então eles sugeriram que talvez seja a hora da Williams Farms retornar às suas raízes. Não voltando, mas trazendo o melhor do passado para o futuro. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos entrelaçando-se nos dele.
Não estou pedindo que você mude quem você é ou o que você construiu. Estou perguntando se podemos construir algo novo juntos, algo que honre ambos os nossos legados. Como o quê? A voz de Jack estava rouca de emoção. Como um programa de treinamento que combina habilidades mecânicas tradicionais com tecnologia moderna. Como expandir a Morrison Repairs através da parceria Martinez, mantendo sua independência? Como mostrar ao mundo que inovação não precisa significar perder o contato com o que importa? Jack olhou novamente para o desenho de Amy, vendo-o com novos olhos. Sua filha havia desenhado o prédio com sua placa antiquada e o logotipo moderno de Sarah, mas ela havia adicionado algo mais. Uma sala de aula cheia de jovens mecânicos aprendendo com os dois. Eu estava completamente errado, Sarah disse suavemente. Eu pensei que tinha que escolher entre meu mundo e o seu. Mas Amy descobriu. Eles nunca foram realmente mundos separados. O sol da manhã entrava pelas janelas da oficina, alcançando o cristal do relógio de seu pai na bancada. Em sua face, Jack podia ver reflexos do passado e do futuro, finalmente se alinhando em algo que fazia perfeito sentido. A planta espalhada pela bancada de Jack era diferente de tudo o que ele havia desenhado antes. Em vez de esquemas de motores ou diagramas de reparo, mostrava a expansão proposta da Morrison Repairs, uma mistura perfeita de oficina tradicional e moderna, instalação de treinamento. Amy estava empoleirada em seu banquinho habitual, adicionando suas próprias notas nas margens, enquanto Sarah discutia os planos com Jenny Martinez. As baias de reparo prático permanecerão exatamente como estão, Jenny estava dizendo, apontando para a seção original do edifício. Mas adicionaremos o novo espaço de treinamento aqui, com ferramentas tradicionais e equipamentos de diagnóstico modernos e o programa de restauração de equipamentos de herança, Sarah perguntou, embora seus olhos estivessem em Jack. Já temos 3 tratores vintage alinhados para a primeira aula, ele respondeu, incapaz de conter a excitação em sua voz. As pessoas estão surgindo com equipamentos antigos que querem restaurados adequadamente. A parceria Martinez havia evoluído para algo que nenhum deles havia imaginado inicialmente. O que começou como uma simples expansão de negócios havia se transformado em um programa educacional completo, combinando a experiência prática da Morrison Repair com a inovação tecnológica da Williams Farms. Pai, olhe! Amy apontou para uma seção da planta em que ela estava trabalhando. Se movermos esta parede um pouco para fora, poderíamos adicionar um pequeno laboratório de ciências para testar amostras de solo e estudar os efeitos da colheita, como a senhora faz na fazenda. Sarah inclinou-se para examinar a sugestão de Amy. Ela tem um bom olho para design. Deve ser de família. Falando em família, Jenny interveio com um sorriso conhecedor. Vocês dois descobriram como vão gerenciar ser parceiros de negócios e o que mais vocês são. Jack e Sarah trocaram olhares. O último mês havia sido um turbilhão de planejamento e possibilidades, seu relacionamento pessoal se aprofundando junto com sua colaboração profissional. A atenção da mídia gradualmente mudou da especulação sobre seu romance para o interesse em sua abordagem inovadora para a educação agrícola. Estamos levando um dia de cada vez, Sarah disse, sua mão encontrando a de Jack debaixo da bancada. Mas acho que finalmente descobrimos que somos melhores juntos do que separados. Muito melhor, Amy concordou enfaticamente. A senhorita W realmente sabe cozinhar, ao contrário do papai. Ei, Jack protestou, mas ele estava sorrindo. A maneira fácil como Amy havia aceitado Sarah em suas vidas ainda o surpreendia. Jenny juntou alguns papéis, sentindo um momento familiar se desenvolvendo. Pedirei aos empreiteiros que revisem esses planos com as sugestões de Amy. Devemos estar prontos para iniciar as obras no próximo mês. Depois que ela saiu, os 3 ficaram olhando para a planta que representava seu futuro compartilhado. Jack lembrou-se de outro conjunto de planos anos atrás, quando Sarah sonhara pela primeira vez em modernizar a fazenda de sua família.
Agora eles estavam construindo algo novo juntos, algo que honrava ambos os seus caminhos. Falei com o conselho esta manhã, Sarah disse, traçando o contorno do novo edifício. Eles não estão apenas aceitando a parceria, eles estão entusiasmados com ela. Acontece que um programa que preenche a lacuna entre as habilidades de reparo tradicionais e a tecnologia moderna é exatamente o que a indústria precisa, e as preocupações com conflitos de interesse. Sarah sorriu. Engraçado como elas desapareceram quando viram a lista de espera para a nossa primeira sessão de treinamento. Às vezes, a melhor maneira de lidar com críticas é provar que estão errados. Amy havia adicionado mais notas à planta, sua caligrafia organizada preenchendo as margens com ideias e perguntas. Jack a observou trabalhar, lembrando-se de como ela costumava fazer o mesmo com seus manuais de reparo quando era mais jovem. Algumas coisas, parecia, estavam destinadas a ser passadas adiante. Nós realmente estamos fazendo isso, ele disse suavemente, a realidade finalmente se impondo. Sarah, pigarreia, apertou sua mão. Nós realmente estamos, embora. Eu tenho mais uma sugestão para os planos. Oh! Ela apontou para o pequeno apartamento acima da oficina. Pode precisar de alguma reforma também. Aquela cozinha é definitivamente muito pequena para 3 pessoas. O coração de Jack pulou uma batida enquanto ele entendia o que ela queria dizer. A cabeça de Amy estalou para cima, seus olhos arregalados de esperança e excitação. A planta entre eles parecia brilhar na luz da tarde. Não mais apenas um plano de construção, mas um mapa para o futuro deles. Quando eles construiriam juntos, peça por peça, assim como todo bom trabalho de reparo que ele já havia enfrentado. A manhã da grande inauguração amanheceu clara e fresca. Tempo perfeito para novos começos. Jack estava em frente à recém-expandida Morrison Repairs, observando o nascer do sol cintilar na placa recém-pintada. Serviços Agrícolas Morrison e Williams. O familiar vermelho e branco do logotipo original de seu pai agora estava confortavelmente ao lado do estilo moderno da marca Williams Farms. Nervoso, a voz de Sarah veio de trás dele enquanto ela o abraçava pela cintura, seu queixo apoiado em seu ombro. Um pouco, ele admitiu. Você é aterrorizado, mas de um jeito bom. Ela o virou para encará-la. Meio que como a primeira vez que tentei trocar uma vela de ignição na oficina do seu pai. O som de passos batendo escada abaixo do apartamento os interrompeu. Amy irrompeu pela porta, já vestida com um uniforme de instrutora júnior que eles projetaram para o programa juvenil. Aos 13, ela insistiu em fazer parte da equipe de ensino de habilidades básicas de manutenção. Eles estão começando a chegar, ela anunciou animadamente. O Sr. Chen acabou de chegar com os membros do conselho e eu também vi o carro de Jenny. De fato, veículos estavam começando a encher o estacionamento expandido. De carros de luxo carregando investidores a caminhões enlameados, trazendo fazendeiros locais. Jack avistou Thomas Chen dirigindo a montagem do catering, enquanto Jenny Martinez consultava os representantes da mídia local. Sarah apertou sua mão. Pronto? A cerimônia em si passou em um borrão de discursos e apertos de mão. Jack se viu de pé no pódio, olhando para rostos familiares e novos. Antigos clientes que confiaram a ele seus equipamentos por anos sentados ao lado de executivos corporativos e estudantes de agricultura. Na primeira fila, Amy irradiava orgulho enquanto Sarah o observava com carinhoso encorajamento. Meu pai costumava dizer que todo bom reparo começa com a compreensão. Jack começou com a voz firme, apesar de seus nervos. Compreender a máquina, compreender o problema, compreender a solução. Hoje, estamos trazendo essa mesma filosofia para uma nova geração. Não apenas consertando o que está quebrado, mas construindo algo mais forte para o futuro. Os grupos de tour se moveram pela instalação, pelas baias de reparo tradicionais, onde Jack aprendera seu ofício, pelos novos espaços educacionais, equipados com ferramentas clássicas e tecnologia de ponta, pela área de restauração de patrimônio,
onde o trator antigo do pai de Sarah agora estava como ferramenta de ensino. Dê uma olhada. Amy estava dizendo a um grupo de jovens visitantes, demonstrando como usar técnicas de diagnóstico manual e sistemas de computador modernos. Às vezes, os métodos antigos dizem coisas que os computadores perdem, e às vezes os computadores pegam coisas que não podemos ver. O truque é saber quando usar cada um. Mais tarde, enquanto a multidão se misturava durante a recepção, Jack encontrou Sarah parada na porta entre a velha oficina e a nova adição. Ela estava segurando algo em suas mãos, uma pequena placa de latão que completaria sua nova placa. Eu mandei fazer isso especialmente, ela disse, mostrando-lhe a gravação. Onde a tradição encontra a inovação. É perfeito, ele disse, realmente querendo dizer isso. Assim como nós. O som da risada de Amy atraiu a atenção deles. Ela estava mostrando ao filho adolescente de Jenny como verificar os níveis de óleo, sua confiança e conhecimento óbvios em cada movimento. Naquele momento, Jack viu o futuro que haviam construído, não apenas para si mesmos, mas para toda uma comunidade. Sabe, Sarah disse suavemente, meu pai sempre disse, as melhores fazendas cultivam mais do que apenas colheitas. Elas cultivam conhecimento, comunidade, futuro, gerações. Ela sorriu para ele. Acontece que o mesmo é verdade para oficinas de reparo. Enquanto o sol começava a se pôr em seu primeiro dia como serviços agrícolas Morrison e Williams, Jack estava na antiga oficina de seu pai. O familiar cheiro de óleo e metal agora misturado com tinta fresca e novas possibilidades. Através da porta de conexão, ele podia ouvir Sarah e Amy planejando a primeira sessão oficial de treinamento de amanhã, suas vozes se misturando tão naturalmente quanto as sessões antiga e nova do edifício. Em seu pulso, o relógio de seu pai mantinha o tempo. Sua face restaurada marcando não apenas horas e minutos, mas o ritmo de uma vida que ele nunca imaginou possível. Algumas coisas ele havia aprendido não precisavam de conserto. Elas apenas precisavam da combinação certa de passado e presente, de segurar e soltar, de entender quando preservar a tradição e quando abraçar a mudança. Do lado de fora, a nova placa captou os últimos raios de sol. Sua inscrição, uma promessa para o futuro. Serviços Agrícolas Morrison e Williams, onde a tradição encontra a inovação. Era, Jack percebeu, mais do que apenas uma placa de negócios. Era o começo de seu próximo capítulo 1. Eles escreveriam juntos, um reparo, uma lição, um dia de cada vez.